Edição de 2025 da Corrida das Avenidas Novas em Lisboa. A distância de 10 km no coração da capital portuguesa, com partida e chegada no topo do Parque Eduardo VII. Mas antes da prova principal, o atletismo para todos. Pontuamos aqui as provas jovens com as crianças a serem acompanhadas pelos seus pais nos primeiros passos da corrida. É o momento de abertura da edição de 2025 da Corrida das Avenidas Novas. E vamos já então para a vertente competitiva, aqui 10 km. Cerca de 500 participantes que marcavam presença nesta edição de 2025, num programa que, além da corrida dos kids, dos mais jovens, tinha uma caminhada de 5 km e a prova mais longa de 10 km, que vemos nas imagens os atletas a prepararem-se para essa partida que decorria na zona da Alameda Cardeal Cerejeira, no topo do Parque Eduardo VII, e tínhamos esse início da prova mais longa neste espaço verde extraordinário no centro de Lisboa, numa configuração atual projetada em 1942 por Francisco Galo do Amaral, e que permite a todos os visitantes de Lisboa terem por aqui zonas marcantes, como a Estufa Fria, como o pavilhão Carlos Lopes e, claro, esta vista incrível para o Tejo que podemos ver nas imagens. Íamos já ao grupo da frente da corrida. Luís Fernandes, do Clube de Futebol Os Belenenses, impunha aqui este ritmo inicial com Afonso Minhava, do Clube Raquel Cabasso, jovem alentejano, que se colocava na segunda posição. Depois eram João Borges e Joaquim Cerqueira, que procuravam não perder o contacto com a frente da corrida. O atleta da equipa de Belém, que impunha este ritmo inicial bem rápido, uma prova que descia para depois se aproximar da Avenida Fontes Pereira de Melo, bem no centro de Lisboa, e tínhamos o pelotão que se estendia aqui por estes primeiros quilómetros. Luís Fernandes, 31 anos de idade, a viver atualmente na Austrália e a estar de férias em Portugal e a procurar aqui estar nessa luta pelo primeiro lugar. Ele começou o ano também com a ida ao Nacional de Estrada na Figueira da Foz com 31:30, e Afonso Minhava, um jovem alentejano que representa a equipa de Évora do Clube Raquel Cabasso, esteve já este ano também com 39:55 na corrida de São João em Évora. Viravam aqui para a zona da Avenida Fontes Pereira de Melo. Ele tem estado também por várias meias maratonas, como o ano passado na meia de Cascais e na meia de Odivelas Louros, também mais perto da zona de Lisboa. Íamos à terceira posição. Joaquim Cerqueira, do Clube Esportivo Universitário de Lisboa, que depois de uns anos dedicado ao triatlo tem estado pela estrada também nos últimos tempos, e aqui a estar na terceira posição, já este ano a brilhar também pela pista, e aqui a regressar de novo à estrada, onde esteve no pódio da corrida das festas de Loures no mês de julho, onde foi segundo e procurava diminuir a distância para a frente da corrida. E podemos ver de facto este longo pelotão que se ia estendendo pelo centro de Lisboa, com a líder feminina, víamos nas imagens, Carla Bernardino, e nesta luta também pelos primeiros lugares nas mulheres dos Amigos do Atletismo de Mafra, Ana Araújo, muitos anos dedicada ao trail, esteve no início de junho pela Corrida das Pontes em Coruche, com 49,44 nesses 10 km, já este ano também com 1h15 na Corrida das Lesírias em março, em Vila Franca de Xira. E Carla Bernardino, da walkandrun.pt Seaside, na frente feminina, ela que no final de abril esteve em Madrid na maratona com 3h26, a ser a melhor portuguesa, depois também desse longo currículo que tem de maratonas. O ano passado esteve na Maratona do Porto, também em 2023 em Málaga ou em Sevilha com 3h27, no ano em que foi também quinta na Ecomaratona, que decorre precisamente em Lisboa e nesta zona aqui da cidade. E vemos a subida
da Avenida Fontes Pereira de Melo, e aqui esta vista aérea do Marquês de Pombal impressionante. Quando escutamos Jorge Barata, em representação da Junta de Freguesia das Avenidas Novas. Aqui o importante, o objetivo é pôr as pessoas a praticar exercício físico, a praticar desporto, pela saúde, pelo bem-estar da pessoa, tanto físico como psicológico, e é isso que nós procuramos e que nós procuramos ao longo destes 4 anos, foi proporcionar às pessoas, através do desporto, esta diversão, este convívio e ao mesmo tempo fazer exercício físico, que é o principal objetivo. E o percurso é interessante e difícil também. Também é um bocadinho difícil, mas também tudo se não existisse essa dificuldade, perdia a graça toda, não é? Eu acho que é um percurso um bocadinho exigente, mas compensa pela beleza da freguesia, que é as Avenidas Novas. É uma freguesia com muita história e com monumentos lindíssimos e muita história pelo caminho, que vale sempre a pena passar pelas principais avenidas de Lisboa, a caminhar ou a correr, é sempre um gosto. E vamos então para o desfecho da edição de 2025 da Corrida das Avenidas Novas, no coração de Lisboa. Gelson Gonçalves, da Juventude Operária do Monte Abrão, era 4º classificado nesta altura, o mesmo lugar que alcançou na Rota dos Espigueiros, na zona de Tondela, no mês de agosto. Íamos aos 2 homens da frente. Nesta altura, Joaquim Cerqueira liderava já a corrida, depois da passagem pela zona do Campo Pequeno, a aproximação entre campos, que depois íamos, nesta parte do percurso, ter aqui 2 voltas, e Joaquim Cerqueira impunha o ritmo na frente, enquanto o homem do Clube de Futebol, os Belenenses, procurava não perder o contacto com o jovem atleta que, com 33,41, foi então segundo em julho na corrida das festas de Loures, já este ano a vencer também a milha urbana de Moscavide, e que também na pista, seja pelos 5.000 ou pelos 1.500 metros ou 800 metros, este ano com grandes prestações. E nesta zona que, após a chegada ao Saldanha, que vemos aqui o pelotão nessa zona do Saldanha, por onde passava a líder feminina Carla Bernardino, acompanhada aqui de Romário Almeida, seu colega de equipa, e que estavam os 2 aqui a impor o ritmo para garantir essa liderança para a atleta que era a líder feminina, ela que o ano passado esteve também pelo trail, por exemplo, no trail do Aquiaus, na Figueira da Foz, no mês de maio, e que pelos trilhos no mês de junho foi também 3ª no trail Fontes de Canessas, em Odivelas, onde regressou ao trail 14 meses depois dessa participação que tinha tido pela Figueira da Foz. E a 2ª classificada vinha do Brasil. Eduarda Brás, médica dentista de profissão, estava também de férias em Lisboa, tinha estado no final de junho num desafio de 50 km, esse desafio Urubici no Brasil, onde foi vencedora, uma prova que passou no Morro da Igreja, com 1.820 metros de altitude, o local mais frio do Brasil, e aqui, num dia quente em Portugal, era a 2ª da geral. Voltávamos a ter Ana Araújo nas imagens, procurava manter-se no top 10 da geral e aproximar-se das 5 primeiras mulheres da geral, nesta passagem aqui junto ao Campo Pequeno, nesta zona plana, depois também estes túneis do Campo Pequeno, na ligação aqui entre o Campo Pequeno e entre Campos e depois o Campo Grande, onde aí, nesse constante sobe e desce, os 2 homens da frente, aqui se fazia a diferença nessa passagem aos 7 km de prova, e Luís Fernandes, do Clube de Futebol dos Belenenses, ficava aqui um pouco para trás. Vemos ali precisamente a placa dos 6 km na ida para os 7 km de prova, e era aqui que a prova fazia essa transição e que Joaquim Cerqueira passava para a frente da corrida. Ele que tínhamos também essa curiosidade de registar que em 2018, há 7 anos atrás, com apenas 18 anos, já na altura era 5º na Corrida das Lesírias, em Vila Franca de Xira, nesses 15 km emblemáticos na Lesíria ribatejana. Muitos anos de desporto, do triatlo, à pista, à estrada, e nesta volta que foi à zona do início do Jardim do Campo Grande, voltando de novo para a zona do Campo Pequeno, ainda existia antes uma passagem
na zona da Avenida de Berna, junto à Junta de Freguesia das Avenidas Novas, e era aqui que se começava a decidir a prova. Ia jogar também aqui perto de casa Hélio Fumo, que vive junto ao Campo Pequeno, que voltava a estar nesta prova e aqui perto de casa. É aqui também que decorre os treinos do seu grupo de corrida, dos Faz Fumo Runners, que treinam por esta zona, e Hélio Fumo, poucos dias depois de voltar a estar nos 176 km do TMB em Chamonix, onde foi 51º com 25 horas e 39 minutos, voltava a correr na sua freguesia. O ano passado tinha estado no pódio desta prova. Hélio Fumo, que também nesta zona organiza no mês de novembro uma prova solidária, um evento solidário em volta do Campo Pequeno, alimenta esta corrida, ele que tem ao longo do seu percurso de desportista, seja inicialmente na pista, seja no trail, sempre esse forte cariz solidário. Hugo Silva e Afonso Minhava, aos 8 km de prova nesta zona, na zona da Avenida de Berna, lutavam aqui por se aproximar do top 5, dos 5 primeiros da geral. Afonso Minhava, que começou muito forte no início, depois a quebrar aqui um pouco, mas a manter-se nessa luta aqui perto do top 5, ele que tentava não perder o contacto então com Hugo Silva. E voltávamos a ter Gelson Gonçalves, que era quarto da geral, o atleta que representa a Juventude Operária do Monte Abraão. Já este ano, com 35,28, foi 10º na corrida da Lagoa de Santo André, no litoral alentejano. O início de ano, que também foi até à Figueira da Foz, com 36,27, estar presente no Nacional de Estrada, e tentava aproximar-se da terceira posição de João Borges, que vemos nesta altura nas imagens. O atleta com 42 anos de idade era terceiro, ele que entre o trail e a estrada tem estado com grandes performances. O campeão nacional dos homens 40 nos 5.000 metros no Nacional de Veteranos este ano, e que foi 7º nos 3.000 metros, ganhou já este ano o trail de Óbidos, ou por exemplo os trilhos da Malaposta em Pegões, e no centro de Lisboa, na estrada, procurava mais um pódio aqui emblemático para João Borges. Voltávamos ao setor feminino, com a segunda classificada da geral, Eduarda Brás, que no Brasil esteve presente o ano passado na Maratona Internacional de Floripa, em agosto, com 3 horas e 40 minutos, ou, por exemplo, na meia maratona de Criciúma, com 1 hora 41,52, em que foi 7ª da geral, e agora a estar presente nos 10 km em Portugal, já este ano vencedora dos 10 km de Imarui, uma prova de trail que teve 10 km e que foi a vencedora, mas estava na segunda posição porque Carla Bernardino estava na liderança e procurava aqui mais um pódio, ela que esteve no pódio do seu escalão na légua noturna de Odivelas, onde foi 6ª da geral, também no pódio do seu escalão na corrida Festas de Louros em julho, e que também esses primeiros lugares tiveram a presença da Carla na Arruda dos Vinhos no mês de junho, quando víamos já nesta altura a descida final. A Avenida Fontes Pereira de Mel, que depois da passagem no Saldanha era feita a descer, e aí tínhamos Joaquim Cerqueira com uma vantagem já confortável para o Luís Fernandes, os 2 primeiros da geral. Joaquim Cerqueira aproveitava esta descida, que inicialmente tínhamos a subida dura da Avenida Fontes Pereira de Mel, depois era feita a descer na parte final, e na meta tínhamos já aqui tudo preparado para receber o vencedor desta edição de 2025, com 33,13, Joaquim Cerqueira do Quedul, a vencer esta edição e a ter depois na segunda posição o homem do Clube de Futebol, os belenenses, Luís Fernandes, a vir da Austrália até Portugal para este pódio no coração de Lisboa, e a terceira posição da geral para João Borges, que com um tempo final de 35,23 conseguia garantir este pódio na corrida das Avenidas Novas. Foi uma corrida boa, é um percurso complicado. Tive aqui uns atletas que tiveram um nível e conseguiram puxar por mim, então foi uma boa prova. Qual foi a parte deste percurso que é mais difícil? Acho que o percurso dá a falsa sensação que é plano, mas ao vir para cá é assim, um falso plano a subir, e no final apanhamos aqui uma subida que é um bocado complicada, mas de resto
é fixe, faz-se bem. Foi a primeira vez também ouvi dizer que a parte ali do campo pequeno dos túneis é difícil. Sim, sem dúvida. Felizmente é só a ir para lá, para cá já é plano, já não passamos nos túneis, mas quebra ali um bocado o ritmo, a descida e a subida. Também perdemos um bocado a noção da velocidade, que não tenho o GPS no túnel, mas sim, felizmente é só para lá. Então... Foi a primeira vez que participou nesta corrida das Avenidas Novas, o que é que achou? Gostei da prova, apesar de ser um percurso complicado, acho que consegui fazer uma boa marca, tendo em conta o percurso, e gostei, acho que é uma prova porreira, em Lisboa, faz-se bem, está bom tempo, é giro. Costuma participar em diversas provas populares, mas também em pista. Sim, esta época fiz algumas provas de 3.000, 1.500, também fiz 800 metros, se bem que é um bocado fora da minha zona de conforto. Estou mais virado para as distâncias assim mais longas, mas tem sido uma experiência porreira vir à pista, sair da minha zona de conforto e experimentar algo novo. Sim. Foi uma corrida muito interessante, o percurso é extremamente desafiante. Inicialmente é muito rápido com a descida inicial para o Marquês de Pombal, mas depois avisa-nos logo com a subida para o Saldanha. Durante uma grande parte do percurso é relativamente plano, mas temos que guardar uma energia para o final porque é extremamente difícil aqui a subida do Marquês de Pombal para a meta. E chegar ao primeiro lugar, não foi possível? Hoje não foi possível. O colega foi extremamente forte, ele impôs um ritmo muito forte durante a prova que eu não consegui acompanhar e no final não tive energia para ir um pouco mais rápido. Está de férias aqui em Portugal, atualmente está a viver na Austrália e decidiu participar. Exatamente, estou agora de férias e foi uma oportunidade também de participar pela primeira vez nesta prova. Já tinha alguma curiosidade, ainda não tinha tido a oportunidade, mas fiquei satisfeito por ter vindo cá. O início da corrida é muito rápido, é praticamente a descer e depois quando chegamos aos 1.100 metros começamos a subir para o Saldanha, começa a ser duro e depois os retornos torna a prova um bocadinho mais lenta e a parte final é muito dura, é sempre a subir, é 800 metros sempre a subir e a pico. Custou um bocado, tenho as pernas um bocado pesadas, fiz 125 km esta semana e custou-me um bocado e o andamento dos primeiros foi difícil de acompanhar. Consegui gerir, consegui chegar em terceiro e ganhei o escalão, acho que foi bom. E gostou deste percurso? Sim, gostei, está bem sinalizado. Não há trânsito, está muito bom, bem organizado, a dar os parabéns a todos. E passa pelas ruas centrais aqui de Lisboa. Sim, exatamente, é bom não haver trânsito, correr no centro da cidade não é por todos os dias. Hélio Fumo, sexta posição da geral, 37 minutos e 8 segundos, mas o mais importante, a correr em casa, a correr na sua freguesia e a trazer a camisola dos Fast Food Runners até à meta. Foi bom, passado 15 dias depois de correr 176 km. Adoro participar aqui na corrida das Avenidas Novas, faz parte do meu calendário obrigatório, portanto foi super divertido. Este também é um percurso bonito. É muito bonito porque passa literalmente a porta da minha casa, passa a porta dos percursos onde a gente treina com o grupo da associação, portanto é o melhor sítio para se poder correr em Lisboa. E como é que recorda esses 176 km? Foi difícil, ainda estou a recuperar, estou a pensar se volto lá ou não para o ano, mas sim, foi um bom desafio. No setor feminino, Carla Bernardino, 45 minutos e 45 segundos, walkandrun.pt Seaside, a ser a vencedora na geral feminina na edição de 2025, aqui com uma enorme felicidade na meta, e a segunda posição a ir para a atleta vinda do Brasil, Tubarão Runners, Eduardo Brás, 47 minutos e 13 segundos, e a terceira posição com 49 minutos e 26 segundos para Carolina Marques, que nos últimos quilómetros assegurava esta presença no pódio da geral. Esta corrida tem sempre um significado especial. É especial corrermos no centro da capital do nosso país, numa zona que não podemos correr, ser fechado ao trânsito para nós é uma boa sensação. Apesar de tudo, é difícil, porque são os túneis do Campo Pequeno, que todos conhecemos, um sobe e desce, retornos, e depois subir até ao Parque Eduardo VII é muito desafiante. É um percurso difícil. É sim, é difícil, é desafiante e depois, como tem os retornos, como eu já disse, ver os outros concorrentes cria uma certa ansiedade para conseguir manter o ritmo.
Mesmo assim alcançou o primeiro lugar. Assim, felizmente, correu bem, consegui ter um bom arranque, consegui manter a distância das minhas adversárias, manter o meu ritmo, foi ótimo, correu bem, sim. O ano passado foi terceiro, este ano melhorou bastante. É verdade, não estava à espera, estamos sempre à espera que durante a época começa agora, não é? E durante o verão as pessoas treinam, preparam-se para para a nova época, esperava que viesse mais gente para haver mais concorrência, mas felizmente correu-me bem, sim. É frequente participar em diversas provas, como por exemplo a Maratona de Madrid e outras? Sim, para mim a minha prova especial é a maratona. Eu gosto muito da maratona, são as provas que eu prefiro. Considero as provas de 10 km como alguma preparação para as verdadeiras provas de estrada para mim, que são as maratonas. E como é que se vive uma maratona 42 km? É incrível, é a única coisa que eu consigo dizer. Exige muita preparação, muito rigor, muita mentalização, mas é uma sensação fantástica percorrer qualquer cidade do mundo que de outra forma não conseguiríamos ver, e o apoio das pessoas é fantástico. Essa corrida foi incrível, pelas avenidas, então tinha muitas árvores, muito calor também, mas uma prova muito bonita, a maioria parte de asfalto, então estava bem legal para correr. Os staffs ajudaram bastante com hidratação, o pós-prova também foi incrível, parabéns pela organização. O percurso foi bonito, mas também difícil. Com certeza, tinham subidas, mas também tinham descidas, então era um equilíbrio bom. Está aqui de férias e decidiu participar nesta corrida? Sim, eu brinco com os meus familiares e com os meus amigos que a loucura costuma encontrar o louco. Então eu procurei, encontrei essa corrida e tive o prazer de conseguir correr. Coincidiu com a data que eu estaria aqui. E foi um prazer? Foi um prazer inenarrável. No Brasil costuma fazer mais provas de trail? Isso, eu gosto muito de corridas de trilha. A última que eu fiz, eu corri 50 quilômetros com 1.500 de elevação. Então, quando eu vi o asfalto, é uma pista de treinos e é um parque de diversão, né? Para quem está acostumado a correr em morro, essa aqui foi muito boa, muito maravilhosa. Foi boa, comecei assim mais devagar, depois fui aumentando o ritmo e fez bem. Foi um recomeço também. E o percurso foi um bocadinho difícil? O percurso é um bocado difícil ali da parte dos túneis, mas também tem as descidas, mas as subidas não faz muita diferença porque lá está, tem as subidas, então dá para regular. Depois no final é a subir, aí já custa um bocado mais porque é mesmo no final. E foi terceira classificada, não foi possível chegar mais à frente? De momento não, espero talvez para o ano quando vier outra vez seja então possível se calhar alcançar outro lugar. Em todo o caso é um prazer correr aqui pela zona central de Lisboa. Sim, é completamente diferente, até porque acho que apesar de ser fim de semana acaba sempre por ter um bocado mais de público. E vamos caminhando para o fecho de reportagem, a oportunidade para escutarmos aqui alguns dos muitos elementos do pelotão desta corrida das Avenidas Novas. Acabei agora mesmo de fazer a prova dos 10 km da Corrida das Avenidas Novas. É uma prova engraçada que eu corro em casa, eu moro aqui nas Avenidas, em Intercampos. Represento Correr Lisboa, tenho aqui colegas meus que participaram também e é uma prova que nós fazemos questão todos os anos de fazer parte. É muito engraçada. Bom, a corrida foi espetacular. Do início até ao fim, sempre para dar. Acabei todo desfeito. Mas acabei! Ora, muito bom dia, nós gostámos muito do percurso, é um percurso bonito, passa aqui no centro de Lisboa, acaba aqui num sítio fantástico aqui no Parque Eduardo VII e temos aqui uma campeã, portanto uma pessoa que veio ao pódio, grandes atletas e divertimos imenso. Para o ano estamos cá novamente. Somos um grupo de atletas da Associação Valgrande, da zona da Pontinha. Viemos aqui a esta prova, dar o máximo como damos em todas as provas. Carrega Valgrande e a prova é uma prova que está bem organizada, um bom percurso, um bocadinho de dificuldade ao final porque tem uma subida com cerca de 800, 900 metros, com alguma exigência, mas quem tem força de vontade tudo consegue. Carrega Valgrande! Carrega Valgrande! Olá, nós somos uma família de Cascais e viemos a esta prova, é um bocadinho puxada, mas é bastante divertida e ficámos bem posicionados e gostávamos muito. E assim foi a reportagem na edição de 2025 da Corrida das Avenidas Novas.